Olá pessoal, mais uma aula de matemática aqui com o professor Marciano, falando de medidas de tendência central, conteúdo bem interessante da noção de estatística, certo? Agora, para esse momento, nós vamos trabalhar um pouquinho essas medidas de tendência central, tá ok? Então, gostaria que vocês ficassem atentos para o que representa essas medidas de tendência central, né? Chamadas medidas de tendência central. São medidas estatísticas que descrevem a tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos valores. Como é que funciona isso, professor? Você tem os dados organizados de forma numérica ou de forma de variável quantitativa, não sei, de forma que eles tendem a estar organizados, e as medidas de tendência central, elas são valores que se aproximam do centro desses dados, se concentram mais no centro dessa amostra, tá certo? Vocês vão entender direitinho quando a gente estiver se aprofundando aqui um pouco. Então, vou destacar aqui 3 dessas medidas que a gente vai estudar. É a média aritmética, que muitos de vocês já conhecem, como é que é feita a média, né? No caso, a média das notas de vocês, a P1, a P2 e a G. Você soma as 3 notas e divide por 3. Então, a média aritmética tem essa característica. A mediana e a moda são essas 3 medidas que chamamos de medida de tendência central, ok? Bom, a média aritmética, vamos trabalhar o que é a média aritmética. Numa amostra de valores, a média aritmética representa a soma desses valores, né, pela quantidade dos meses. Você soma todo mundo e divide pela quantidade. Isso aqui nós chamamos de média aritmética. Está aí, ó, uma representação numérica em termos de uma fórmula seria isso. Valor x1 somado com x2, somado com x3, até o último valor. Então, se aqui tiver n valores, então você vai dividir por n, que é o total de valores. Então, se tiver 3 valores, é o x1, x2 e o x3 dividido por 3. Por 5 valores, o 1, 2, o 3, o 4 e o 5 dividido por 5. Então, divide sempre pela quantidade dos valores, certo? Um exemplo disso, sabe que numa rodada de um campeonato de futebol houve 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está representada na tabela abaixo. Olha aqui, ó. Dê uma olhadinha nessa tabela. Foram 10 partidas, da primeira até a 10ª. E aqui o número de gols representado por partida. Tá vendo? Então, dados numéricos, né? 3, 0, 2, 5, 1, 5, 3, 4, 1, 2. Então, são os gols que aconteceram em cada partida. O que ele quer saber? Qual é a média de gols nessa rodada do campeonato? O que a gente vai fazer? A média de gols é somar todos os números de gols e dividir pela quantidade, né? Que foram 10 rodadas, tá certo? Então você tem aqui exatamente a solução dessa maneira, ó. A média representa a soma de todos os dados, né? Dividida pela quantidade. Então somou todos os gols. 3 mais 0 mais 2 mais 5 mais 1 mais 5 mais 3 mais 4 mais 1 mais 2. Todos os dados que estavam naquela tabela. Divide por 10, porque foram 10 rodadas. Não é pela quantidade de gols, não. Você vai somar todas as quantidades de gols e dividir pela quantidade de rodadas, para poder dizer que deu uma média de tantos gols por partida, né? Então o valor dessa soma dá 26, dividido por 10 dá 2,6. Então, em média, a gente costuma dizer que em média esse valor representa 2,6 gols por partida, né? Não existe gol quebrado, claro. Aqui é uma representação numérica da média, né? Então, em média, foram 2,6 gols por partida. Então, você divide 26 por 10 dá 2,6. Então, está aqui o valor da média representada. Tá ok? Bom, mais na frente nós vamos ter o que? Vamos lá. A moda. O que é a moda? O cara diz, tá na moda usar um estilo tal. O que é a moda? É o valor que mais aparece. É o valor mais frequente da amostra. No caso aqui, representa o valor dos dados, aquele que tem maior frequência na amostra, certo? Você vai olhar para cá e vai dizer assim, é o número que mais aparece, que mais se repete, vamos dizer assim, né? Um exemplo, para o conjunto dos dados assim, ó, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Então tem quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é que mais aparece aqui nesse conjunto? Quem é? É o 1, ó. O 1 aparece 3 vezes, a frequência dele é maior, porque o 0 só aparece 2 vezes, o 2 só aparece 2 vezes, o 3 aparece 1 e o 4 aparece 1. Então quem mais aparece aqui é o 1. Então você pode dizer que a moda desse conjunto é 1, né? A moda é aquele valor que tem maior
frequência que mais se repete, que mais está presente na relação dos dados, tá ok? Então vamos para mais um exemplo. Ó, exemplo 2. Observe os dados apresentados na tabela abaixo quanto ao tipo sanguíneo de um grupo de pessoas. Olha aí, ó. Agora são dados organizados numa tabela. A gente também está chamando a atenção para que a gente analise essas tabelas direitinho, né? Ó, o que você tem aqui na primeira coluna vertical aqui, ó. Tipo sanguíneo, tipo O, tipo A, tipo B e tipo AB, né? E aqui é o número de indivíduos, de pessoas que tem a frequência, ou seja, quantas pessoas tem o tipo O nessa pesquisa? 717 aparece do tipo O. Quantas pessoas tem o tipo A? 414, o tipo B 165 e o tipo AB 53. Como é que eu vou descobrir a moda desse tipo sanguíneo aqui, né? O que é a moda do tipo sanguíneo? Bom, é quem mais aparece com aquele tipo de sangue. Por exemplo, qual é o maior número que aparece aqui? É o 717, né? Ele é o que mais aparece, 717. Mas não é a moda, não é 717. A moda é o tipo sanguíneo. Então, tá na moda ter o tipo sanguíneo O. Significa dizer que o tipo sanguíneo O é muito. São 717 pessoas que têm o tipo sanguíneo O. Então, a moda representa desse grupo o tipo sanguíneo O. Tipo sanguíneo O, que ele está aí representado por 717 pessoas, né? Que é o maior valor, o maior dos valores. Ou seja, é como se você fosse organizar assim, ó, 717 vezes. Depois A 414 vezes. Depois B, depois A, B, ou seja, pelas quantidades. Mas a quantidade que vai mais aparecer é do tipo sanguíneo O. Então, essa é a moda, certo? Você tem que olhar para a variável que representa a moda, né? Então, entendido aí? A moda representa isso, valor com maior frequência. E a terceira e última medida de tendência central é a mediana. O que é a mediana? É o elemento que vai separar a amostra ao meio. Só que esses dados devem estar organizados de forma crescente ou decrescente, para que você possa indicar onde é que está o meio, onde é que está o centro. Nos dados numéricos você vai ter que descobrir onde é que está o centro daqueles valores, organizando eles em ordem crescente, né? Então a gente chama isso de a ordenação dos dados em ordem crescente ou decrescente. Em estatística nós chamamos de rol, certo? Isso é o rol do número dos valores da amostra, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. As idades dos jogadores de uma equipe de futebol são, estou pegando aqui, ó, 22, 24, 27, 27, 25, 25, 25, 23, 24, 32, 28. Você percebe que estão todos desorganizados, né? Aqui são alguns jogadores. Então tá aqui, estão tudo desorganizado. Tem um menor lá pelo meio, tá tudo desorganizado. Qual é a mediana das idades? Para isso a gente tem que fazer o rol. O que é o rol? Organizar os dados em ordem crescente e ver qual é o número que separa a amostra no meio. Certo? Vamos olhar aqui para cá, ó. O que foi que eu fiz? Eu botei do menor para o maior. O menor valor é 22, depois vem o 23, né? Depois vem o 24 duas vezes. O 24 aparece duas vezes, ó. Bota eles aqui. Depois vem o 25 também duas vezes, aparece duas vezes o 25. Depois vem o 27, duas vezes, 27. Depois vem o 28 e o 32, tá organizado em ordem. O que é que você percebe? Esse número aqui, ó, ele separa a amostra no meio. Você está percebendo? Ó? Você tem 5 idades antes e 5 idades depois. Então, aquele valor que está no centro é 25. Ele é quem separa a amostra no meio. Então, pronto. Esse cara representa exatamente a mediana. O elemento que divide a amostra ao meio, que separa a amostra no meio. Mas lembre-se de fazer sempre essa ordem aqui, que é o chamado rol, certo? Essa é a mediana. Dessa forma, observamos que a mediana das idades é 25, certo? Então, não tem dificuldade de entender essa característica. Vamos lembrar novamente. A média é a soma das idades, a soma dos valores dividido pela quantidade. A moda representa o valor que aparece com maior frequência, e a mediana é o elemento central.
Mas suponha que eu tenha um problema em que a mediana, para ser calculada, ela não tem um elemento no centro, um cara que divida a amostra no meio. Mas a gente vai ter que pegar dois elementos que estão no centro. Para isso, é quando os dados têm uma quantidade par. Por exemplo, num grupo de 10 professores, as idades são as seguintes. Está vendo aqui, ó? Todas as idades aqui, ó. Estão tudo aqui, ó. Eu também tá mesclado aqui, não tá tudo misturado, a gente não colocou em ordem, não. Vamos ter que agrupar em ordem. Ele quer saber qual é a mediana das idades. O que a gente faz? A gente coloca em rol. Faz o rol aqui, do menor para o maior. 18, 19, 19 duas vezes, 22, 44, 45, depois 46, 46 duas vezes, depois o 47 e depois o 48. O que você percebe? São 10. Você não vai encontrar um cara no meio que separe no meio. Metade para um lado e metade para o outro. Você vai encontrar sempre dois. Quando for uma quantidade par, não vai existir só um elemento. Então você vai escolher os dois do centro que separa a amostra no meio. No caso aqui é o 44 e o 45. Tá vendo? Os dois, ó. Ele separa. Vai ficar, ó, antes do 44 tem 4 e depois do 45 tem 4. Então esses dois aqui são os dois elementos que separam a amostra no meio. Então eles é quem vão fazer a mediana. O que eu faço com eles dois? É só somar os dois e dividir por 2. Faz uma média deles dois. Ó. 44 mais 45 dividido por 2. Aí dá 89 dividido por 2, 44,5. Então, a mediana desses valores aqui, das idades desse grupo de professores, é 44,5 anos. Poderíamos dizer assim, né? 44,5 ou 44,5, certo? Então, tem que fazer sempre isso. Pega os dois do centro. Isso quando não tiver um elemento só no centro. Como é que eu sei disso? Pronto, bem simples. Se a quantidade de dados for ímpar, vai ter um elemento só no centro. Se a quantidade de dados for par, aí você vai ter que escolher os dois elementos do centro e fazer a média deles dois para dar a mediana, certo? Então vai lembrar sempre disso. Então, vamos aqui para um exercíciozinho que incorpora esses três valores aí. Preocupada com a sua locadora, Maria aplicou uma pesquisa com um grupo de 200 clientes escolhidos de forma aleatória sobre a quantidade de filmes que estes locaram no primeiro semestre de 2011. Os dados coletados estão apresentados na tabela a seguir. Está vendo a tabelinha aí, ó? A média, a moda e a mediana desses dados são, respectivamente, os seguintes valores. Ou seja, ou é o item A, média, moda e mediana. Ou B, média, moda e mediana. Então, a gente vai calcular cada um aqui. O número de filmes alugados está aqui na tabela. Nenhum filme, por exemplo. Ou um filme. Teve pessoas que não alugaram nenhum filme. Quantas pessoas foram? 25. 25 foram lá, mas não alugaram nenhum filme. Na pesquisa foi feito isso, né? Alugaram só um filme, 30 pessoas. Alugaram 2 filmes, 55 pessoas. Foram lá e alugaram 2 filmes. E alugaram 3 filmes, 90 pessoas. Dá um total de 200 pessoas. Ó. Essa foi uma pesquisa feita pela dona da locadora, né? 200 pessoas. Ó, você já percebe que vai existir 200 números aqui de 0 até 3. 0, 0, 0, 0 vai aparecer 25 vezes. O 1 vai aparecer 30 vezes. O 2 vai aparecer 55 vezes. O 3 vai aparecer 90 vezes. Por quê? Porque a pesquisa é sobre número ou quantidade de filmes que foram alugados, certo? Esses números aqui são as quantidades, certo? Então vamos para fazer os cálculos aqui, ó. Calculando, por exemplo, a média. A média é calculada pela soma, né? Você tem quantas vezes o 0 lá? Você tem o 0 25 vezes, então eu vou multiplicar. Aí vai te somar 0, mais 0, mais 0, mais 0, vou botar 25 vezes 0. O 1 aparece quantas vezes? 30 vezes, então vai ficar 30 vezes 1. O 2 apareceu quantas vezes? 55 vezes, então 55 vezes 2. Já o 3 apareceu 90 vezes. 90 vezes 3. Então aqui é chamada média ponderada. Por quê? Porque eu omito de somar todo mundo, de repetir várias vezes o 0, 25 vezes. Basta botar 25 vezes 0, vai dar a mesma coisa. Né? E divido tudo por 200, por quê? Porque foram 200 pessoas que foram pesquisadas, né? Aqui é pela quantidade de filmes. Tudo aqui, ó. Então vai ficar 0, que é 25 vezes 0, dá 0. 30 vezes 1 é 30. Somando
55 vezes 2 dá 110, mais 90 vezes 3, 270. Somando tudo, repetir 200, soma que dá 200, 410, dividido por 200 dá exatamente 2,05. 2,05 é a média. Ó, já dá para saber qual é a opção, né? 2,05 é a média, mas vamos calcular os demais. A moda é o valor de maior frequência. Quem é a moda lá no conjunto de dados? Dê uma olhadinha. É 3. Como é que você sabe? Ó, vamos lá, voltar lá. Por que a moda é 3? Porque alugar 3 filmes foram 90 pessoas. Ó. As outras quantidades de filmes foram menores do que 90, tá vendo? Então, qual é o valor que mais aparece aqui? É o 3. Certo? Vai aparecer 90 vezes. Então, você poderia dizer assim, tá na moda alugar 3 filmes. Por quê? Porque é a quantidade de pessoas maior. Cuidado, esse 200 aqui é o total de pessoas da pesquisa. 90 alugaram 3 filmes. Então, a moda do aluguel dos filmes é exatamente 3. Ou seja, tá na moda alugar 3 filmes, que foi um total de 90 pessoas. Entendeu? Então, a ideia lá é essa. Por isso que a moda representa o número 3. E a mediana? Ora, são 200 números. É o 0, 0, 0. Olha aqui, ó, como é que fica o rol de ser, para não repetir tanto, ó. Olha aí, ó. O 0 aparece 25 vezes. Aqui até aqui, 25 vezes. O 1 aparece, colocando em ordem, viu? O 1 aparece 30 vezes. O 2 vai aparecer 55 vezes, como na tabela diz, né? E o 3 vai aparecer 90 vezes. Ora, eu tenho 200 números de 0 até 3 aqui, ó. Do primeiro 0 até o 3 tem 200 números. Como é que eu vou dividir no meio? Bom, eu vou olhar para cá, ó. Somando todos os zeros, vendo todos os zeros até o último 1, vão dar 25 mais 30, dá 55. Não é não? Aí, se eu somar mais os dois agora, dá 75 mais 55, 130. Ó, até o último 2 dá 130. Então, a mediana vai estar por aqui. Entre os dois. Aí você vai pegar, vai existir dois 2 aqui que vão separar a amostra no meio. Por quê? Porque passou de 100, né? Deveria ser o 100 e o 101, que aí fica 99 para um lado, 99 para o outro. O número que está na posição 100 e na posição 101 é o 2. Então são dois 2. Certo? Então a mediana vai ser esses dois 2 que vão estar aqui pelo centro, no centro. 2 mais 2 dividido por 2, que vai dar 4 dividido por 2 dá 2. Vamos tentar entender novamente. Desse primeiro 0 até o último 3, vão ter 200 números, que foram 200 pesquisas, 200 pessoas pesquisadas. Certo? 200 números. O cara que vai estar lá na posição 100 e na posição 101, são os dois elementos que vão fazer a mediana. Por quê? Porque vai ficar assim, 99 antes do primeiro 2 e 99 depois do segundo 2. Então, esses dois elementos 2 vão estar lá no centro. Por que você acha que é o 2? Porque ó, do 0 até o último 1 só dá 55, pessoal, que é 25 mais 30. Ó, se eu botar mais 55, eu ultrapasso 100. Vai para 130. Então, vai estar no 2 aqui, os elementos que vão fazer a mediana. Então, a mediana vai ser a média aritmética entre esses dois 2 que vão estar no centro. Então vai ficar 2 mais 2 dividido por 2, tá? 2. Portanto, a sequência correta é qual? 2,05, 3 e 2. 2,05, 3 e 2. Né? Se a gente for olhar, essa opção é exatamente a opção A. 2,05, 3 e 2. Cuidado, que a opção é muito parecida, está trocada, ó. Mas ele pede a média, depois a moda, depois a mediana. Média, moda e mediana. Por isso que aparece lá nessa ordem. Aí é a opção A. Média, moda e mediana. Ok? Então, nossa aula é sobre esse conteúdo, né, sobre moda, média e mediana. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço a todos, obrigado pela atenção e bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.